Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Pais amados, amém? Hoje é um dia muito significativo, bastante especial, onde nós somos envolvidos em um misto de sentimentos, um turbilhão de emoções que nos invade, das mais diversas possíveis. E eu sei que estou diante de um público aqui que tem os mais sentimentos variados. Alguns estão muito felizes por ter um pai presente, outros acordaram hoje triste por não ter a oportunidade de abraçar, de beijar, de dizer mais ao seu pai o quanto ama, o quanto ele é importante. Isso porque existe de fato diversos tipos de pais. Os pais que estão presentes nessa vida, os pais que já se ausentaram desse mundo, mas até mesmo entre aqueles que aqui estão, existem pais ausentes, pais distantes, pais brutos, estúpidos, apáticos, e de repente você não se alegra nessa data, nessa ocasião, porque você sofre com essa orfandade, órfão de pai vivo. Mas eu venho te convidar nessa hora tão oportuna para nos espelharmos no Pai maior. Esse sim é o nosso verdadeiro Pai, Pai real, vivo, presente, a quem nós nos inspiramos. E eu sei, torno a repetir, e estamos diante dessa realidade, diante dessa situação. Mas eu gostaria de partilhar convosco uma breve e objetiva reflexão baseada em um texto, onde diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre é a recompensa. Esse é o texto áureo que se encontra no Salmo 127, versículo 3. E falar sobre a paternidade como um milagre. A paternidade também é um milagre na vida de um homem, principalmente o macho alfa. Ele vê a paternidade como um milagre. Um dia me disseram que uma das experiências mais marcantes era ter filhos, e eu acreditei nisso. E essa é uma das experiências mais marcantes na vida do homem, até o dia que os meus filhos nasceram. E eu vivi sendo influenciado por essa máxima e procurei participar. Minha esposa gestante, né? E eu de alguma forma me sentia também grávido. Nos engravidamos. Parece uma paranoia, mas é verdade. Ela enjoava e eu enjoava dela, era algo incrível. Eu brincando, eu enjoava com ela, e vivemos esses 9 meses, tanto de Gabriel quanto de Sara, desfrutando de cada fase, de cada etapa. No dia do nascimento eu entrei no centro cirúrgico para acompanhar o parto, fotografei o parto dos meninos. Gente, você só acha aquilo bonito porque é seu, porque se não fosse você não achava bonito não. Parece uma cena de terror. Os médicos começam a invadir a sua esposa, a sua mulher. Você já começa a sentir dó da bichinha, não é? Por isso que depois eu fiz logo vasectomia, porque eu já não aguentava mais ver minha esposa sofrer. E abre a sua esposa toda para arrancar o bruguelinho lá dentro. Não se escandaliza, bruguelinho é novo, né? Significa menino novo. E eles vêm chorando, todo ensanguentado, e você, que coisa linda, coisa mais bonita do mundo. Mas é verdade, para você é. Para você é a coisa mais linda do mundo. E como o pai, Vanessa falou isso, eu sempre procuro ser participativo, presente em tudo. Eu só fiz tudo que uma mãe pode fazer pelo um filho, né? Menos amamentar, porque não podia. Mas o resto, dar banho, trocar fralda, limpar. E passei por cada situação terrível que vocês nem imaginam. Mas tudo, acordar de madrugada, cuidar dos filhos, lógico, que nunca na mesma proporção da minha esposa.
evidentemente. E essa presença, essa participação me fez entender que me ensinaram errado. Eu aprendi errado. E ter filhos não é a experiência mais incrível dessa vida. Não é a experiência mais marcante desse mundo, da nossa existência. Ter filho não. Porque qualquer reprodutor pode ter filho. Mas ser pai, sim. Essa é a maior experiência que o homem pode desfrutar. E essa experiência, de alguma forma, ela nos identifica com um Deus que permite ser chamado de Pai. E como Pai, muito nos ensina. Muito nos ensina, porque a paternidade, ela vai muito além de todas as limitações genéticas e biológicas. Elas transcendem, a paternidade transcende a esfera da mera reprodução, da potencialidade, da capacidade de criar, mas ela vai além, educar, instruir, acompanhar, desfrutar desses momentos. E eu percebo a cada instante que eu me divirto com eles, eles se divertem comigo, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, que isso é importante para eles. Mas para ser sincero, é muito mais importante para mim. É muito mais importante para mim. E eu gostaria de falar sobre a paternidade como um privilégio. Seria essa a nossa temática, o privilégio da paternidade, que venhamos entender que não basta ter filhos, é necessário ser pai. E esse é o grande desafio diante de uma geração que sofre a orfandade de pais até mesmo vivos, que não tem referenciais dentro da sua casa, que não tem referenciais dentro do seu lar. E analisando a Bíblia, eu encontro muitos conselhos excelentes, excepcionais para um pai. E eu gostaria de compartilhar convosco sobre o privilégio da paternidade, extraindo algumas lições. E o que eu aprendo nessa figura do pai, nessa representação da paternidade, é que é um privilégio o pai como um professor. Eu aprendo que é um privilégio o pai professor, porque o pai é um mestre. Nós ensinamos aos nossos filhos, eles aprendem conosco. Eles aprendem muito mais do que as palavras, eles aprendem com gestos, eles aprendem com as atitudes. E a partir dali você torna-se um referencial na vida dos seus filhos, porque eles estão lhe observando. Em tudo que você faz, a maneira como você age, como você reage diante das circunstâncias da vida, você é um mestre. E você não pode transferir isso para ninguém, você não pode transferir isso para professor, para treinador. Não, você é o pai. E ninguém vai conseguir substituir esse lugar, essa posição que lhe pertence. Você é o pai. A escola é responsável por ensinar as ciências exatas, humanas, biológicas, mas você é responsável por educar. E você vai educar através da dignidade, da hombridade, da honestidade, dos princípios, dos valores. E é isso que vai marcar a vida deles. É igual aquela máxima que diz que um pai sempre dizia ao seu filho: filho, cuidado por onde você anda, cuidado por onde você anda. E o filho disse: tenha cuidado do Senhor, pai, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. E isso é a mais pura verdade. O pastor Rodolfo teve uma experiência até incrível, subindo ao monte para orar. E de repente ele disse: Rani, tenha cuidado. E Rani estava logo atrás dele. E Rani disse: tenha o Senhor, pai, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. E você é um professor, você que vai ensinar as primeiras palavras. E perceba comigo, elas passam 9 meses com a criança na barriga, mas as primeiras palavras a serem pronunciadas pelos filhos é papai, é papá. Oh, glória! Diz Vanessa, a missionária Vanessa, que é o som nasal e fica mais fácil. Mas é verdade, a gente vai ensinar as primeiras palavras, a gente vai ensinar os primeiros passos, a gente vai ensinar as coisas da vida, aquilo que a gente aprendeu com duras penas, com lágrimas, com dores, com cicatrizes. Você vai instruir o seu filho. Então o privilégio da paternidade se implica em ser um pai professor.
um pai mestre. Que você venha ser esse professor e que você não venha transferir isso para ninguém, que você não venha terceirizar isso para os seus pais, para que os seus avós não venham cumprir o papel que lhe pertence. É isso, gente. Outra verdade sobre o privilégio da paternidade que nós podemos aprender é que o pai também é um provedor, e sempre que fala em provedor, fala num sentido pejorativo, né? Mas analise comigo em outra ótica, em uma outra cosmovisão. É um sacrifício para o pai botar o pão sobre a mesa. É um sacrifício para um pai colocar roupas sobre os filhos. Eu tenho amigos aqui que vivem no trecho. E eu sei que eles não vivem, não é o que eles queriam, mas eles estão lá justamente para que não venha faltar o pão na casa, para que não venha faltar alimento, para que não venha faltar vestimenta. Então ouvi amigos que eram encarregados no trecho, diante dessa crise, sabe o que foi que eles foram fazer? Foram trabalhar de mototáxi. E isso não é vergonha, vergonha é ficar em casa e ver o filho precisando das coisas, não ter como honrar a paternidade. O pai provedor é aquele que se sacrifica, é aquele que luta, sua sangue para fazer o melhor para o seu filho. E eu estou diante de uma realidade em que eu vejo muitos amigos sofrendo, se sacrificando para ser um pai provedor. Mas não é só prover alimentos, prover vestes, é mais do que isso. É prover afeto, é prover ternura, é prover experiências, porque essas sim marcam as nossas vidas, e através delas é que você será eternizado, é que você vai ser eternizado. É onde seus filhos vão dizer: eu lembro que papai fez isso, fez aquilo outro, e vão lembrar de circunstâncias e de situações. Então seja um pai provedor, não somente de alimentos, não somente de vestimentas, mas de dignidade, de honestidade, de bons princípios, de bons valores. Seja provedor de carinho, de ternura. Não veja o seu filho como uma máquina de refrigerante, você coloca a moeda em cima e pega a latinha embaixo. Não faça isso, porque o que vai mais influenciar a vida dele é justamente a sua companhia, é justamente a sua parceria. Então a paternidade, ela nos apresenta o pai professor, o pai provedor, e ela também nos apresenta, sendo muito objetivo aqui, o pai protetor. O pai protetor. O seu filho pode admirar todos os heróis da Marvel, todos os heróis da Comics, pode ter a coleção, assim como Gabriel, de todos os Vingadores, de toda a Liga da Justiça. Os tios, os avós fizeram a coleção para eles, para os nossos filhos. Eles têm todas as coleções lá dos super-heróis, com poderes sobrenaturais. Mas na hora da aflição, na hora da agonia, na hora do susto, na hora da preocupação, ei pai, ele vai chamar por você. É o seu nome que será pronunciado. Quando seu filho estiver com medo, assustado, preocupado, nervoso, ele vai chamar por você, e não importa se você é barrigudo, é por você que ele vai chamar, porque para ele, você é o maior super-herói que existe. E quer saber, eles têm razão, porque nenhum outro homem é capaz de lutar por eles, morrer por eles, viver por eles, mas você é. Então de fato você é o maior super-herói do seu filho. Você é o maior exemplo, você é a maior inspiração para o seu filho. Você é esse pai protetor, onde ele acredita piamente, veementemente, e não tem como tirar isso da mente de uma criança. Que aconteça o que acontecer, você está lá para proteger, você está lá. Gabriel acordou assustado um dia desse, e ele chamava por mim: papai, papai, fica aqui comigo, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Ou seja, ali ele transferia toda a confiança para mim. E dessa maneira ele se sentia mais seguro, dessa forma ele se sentia assim, protegido. Nós estamos falando aqui da paternidade. Esse sim é um milagre, também é um milagre.
Não é somente a maternidade vista como milagre, mas a paternidade. E nós fazemos parte de uma geração que temos que resgatar a figura, a imagem de um pai. Infelizmente perdemos. Eu poderia estar aqui traumatizado, complexado. Se você for pegar meus documentos, você não vai encontrar na filiação o nome do meu pai. Você vai encontrar o nome da minha mãe. Não sou registrado pelo meu pai. Tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada. Mas você está aqui, e se você estiver aqui há mais de 12 anos, que eu pastorei essa igreja, são 12 anos, você nunca me viu subindo aqui e me vitimizando. Nunca me coloquei como refém. Ao contrário, eu sempre me coloquei como um autor de uma nova história. E quer saber? Eu não vejo meu pai como vilão. Eu vejo meu pai como uma vítima. Uma vítima de uma sociedade terrível, de uma sociedade cruel. Hoje, à tarde, nós fomos visitá-lo. Levei os presentes, dei bênção. Pedi a bênção. Abracei, levei minha esposa, levei os meus filhos. Mas eu fico às vezes preocupado com uma geração que ainda não foi sarada, que não foi curada, que não foi restaurada por Deus. Porque a questão é simples: se você não teve o pai que você sempre quis, seja ao menos esse pai. Eu conversava com o pastor Rodolfo esses dias e eu digo: olha, eu olho para o meu passado e eu não tenho do que murmurar, porque tudo aquilo que tinha para ser trauma, eu decidi reverter em bênçãos. Talvez eu não viesse a ser o pai que hoje procuro ser e me esforço para sempre me superar, se não tivesse vivenciado terríveis experiências em minha vida. Por isso, vamos parar desses discursos vitimistas. Não seja refém, seja autor da sua história. Porque a ingratidão, ela tira até a afeição. Entenda que Deus está no controle de toda situação. E se assim foi, de alguma forma Deus permitiu. Se você deseja voos altos, se prepare, que enquanto mais altos voam, mais fortes os ventos. Maré mansa não faz bom marujo. Essa é a realidade. Então nós temos experiências traumáticas em nossas vidas. E eu sei que falo com pessoas que tiveram um pai presente, um pai provedor, mas um pai que nunca abraçou, um pai que nunca fez um carinho, um pai que nunca disse eu te amo. E por causa disso sofrem. Por causa disso vivem amargurados, angustiados. Entenda a limitação do seu pai. Como é que ele vai dar algo que ele nunca teve? Agora, se você tem ao menos esse entendimento, transforme a sua história. E a partir da sua vida, comece uma nova geração. E hoje eu estou contando isso aqui, e é possível que daqui a alguns anos, Gabriel venha aqui pregar no meu lugar, para suprir as minhas ausências, para corrigir as minhas falhas e as minhas faltas, porque procuro, na medida do possível, ser o melhor, mas sei que sou humano, e como humano, sempre vou ter que lidar com as minhas próprias limitações. Mas a minha oração é que Deus venha levantar uma geração sarada, não uma geração de moleques, meninos, mimados, vitimizados, se colocando sempre como vítima. Você tem a oportunidade de mudar a história. Repito, se você não teve o pai que sempre sonhou, seja ao menos esse pai. E sabe de uma coisa? Deus supre algumas ausências em nossas vidas. Deus supre. Deus é um Deus que supre. Eu não sei se você ainda
não percebeu isso. Mas às vezes ele levanta um tio para fazer esse papel. É verdade que trata-se de uma posição insubstituível. É verdade. Mas Deus levanta alguém para suprir de alguma forma. Às vezes é um tio, às vezes é um padrasto. Eu, por exemplo, chamo meu padrasto de paidrasto. Ele sempre foi uma pessoa muito presente e uma inspiração para a minha vida. Convite de formaturas, convite de casamento, está lá o nome de Reginaldo, com o maior prazer. Não poderia ser outro por tudo que ele representou e por tudo que ele representa. E às vezes eu vejo esses pais tipo Rejão, sabe? Eu fico admirado e digo, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Reginaldo, gente, deixa eu contar algo sobre o meu padrasto. Ele joga bola com o filho dele e com o neto dele. Eu digo, meu Deus. Não se preocupa, Reginaldo, que eu não vou revelar a idade não. Mas ele joga com o filho e com o neto. Eu disse, eu quero também isso para a minha vida. Aí eu vejo o seu Nelton jogando bola com Jonatas e joga melhor do que Jonatas. Cadê Nelton? Tá aí? Gostou, não foi? Jonatas, é porque hoje é o dia dos pais, você entende, né? E vejo Júnior com Leandro, com Netinho, brincando, rapaz. Rapaz, eu vejo Paulo com Yuri brincando, se divertindo. Eu fico olhando aquilo, eu disse, eu quero isso para a minha vida. Wagner com seus meninos. Seus meninos nem completaram 12 anos ainda, já estão brincando com ele. Eu disse, eu quero isso para a minha vida. A gente se inspira nesses exemplos. Eu disse, eu quero isso. Eu quero brincar. Nem brincava mais de futebol. Eu tive uma lesão no joelho que passei 9 meses andando de muleta, fazendo tratamento, ressonância, fisioterapia. Eu queria ver tudo menos uma bola. Mas depois que eu comecei a ver esses exemplos, eu digo, olha, Gabriel está crescendo. Eu quero que ao menos ele diga, eu brinquei com meu pai. Sabe por quê, irmãos? O maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos não é aquilo que eles quebram, não é aquilo que eles perdem, também não é aquilo que podem roubar deles, podem tomar deles, mas é aquilo que ele vai lembrar, é aquilo que eles vão guardar, e daqui a 50 anos eles vão falar sobre isso, porque o maior presente é a sua presença. Você é o maior presente do seu filho. É o maior presente do seu filho. É o maior presente do seu filho. E seja presente em todos os aspectos, amando em todo o tempo. E não se preocupa com que as leis que estão tramitando no Senado aí, não. Quem manda na sua casa é você. Você é o sacerdote da sua família. Hoje está aí a lei da palmada. Quando eu vejo essa lei eu dou até risada, porque a Bíblia fala sobre a vara da disciplina. Na minha geração não era palmada não. Na minha geração era vassourada. Cinturuzada. Fiozada. Deixa eu ver mais o que era. Sandalhada. Sapatada. Tudo que minha mãe via pela frente ela jogava. Agora me pergunte se eu amo minha mãe. Me pergunte se eu tenho mágoa da minha mãe. Me pergunte se eu tenho raiva da minha mãe. Na casa de Vanessa tinha um cinturão que Vanessa e os irmãos dela até batizaram o cinturão de diabólico. Era esse nome, né? Cinturão que era, olha, a lapa do cinturão. Aí colocaram o nome diabólico. Terrível, né? Quando chegava era um inferno, tocando terror. Minha mãe me dava pisa que ficava as marcas. Ficava as marcas, doía, ardia, eu não conseguia entender. Hoje eu cresci, amadureci e compreendo que ela estava me fazendo sofrer dentro de casa para não me ver sofrendo fora de casa.
Ela estava chorando com minhas dores naquele momento, para que amanhã ela não viesse a chorar com as dores que eu ia causar nos outros. Não é assim que diz a máxima? Pais que não fazem os filhos chorar, um dia chorará por eles e com eles. Então, meu irmão, você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote da sua família. Ali quem manda é você. Ali quem instrui é você. E Sarinha com 1 ano já apanhou. Gabriel com 1 ano apanhou. Apanhou, levou umas palmadazinhas na idade dele, sabe? A Bíblia diz: aquele que ama disciplina. Eu vi um dia um pai dizendo o seguinte: eu nunca bati nos meus filhos nunca vão ouvir isso. Eu não sei qual é a sua realidade, respeito até sua forma de ser, mas há pais que não batem porque transfere para a mãe. Aí o pai é somente para as coisas boas, as mães ficam na responsabilidade da educação. Então, olha, a criança vai crescer traumatizada com quem? Com os pais, com o pai. Então Sarinha já levou um tapinha, Gabriel já levou um tapa. E desse Gabriel discutindo comigo, ele disse: não sou mais seu colega não. Olhei para ele e disse: quem disse que eu quero ser seu colega, rapaz? Está pensando que eu sou algum moleque para ser o seu colega? Eu sou seu pai, e como um pai, eu vou ser sempre o seu amigo. Ele ficou assustado assim. Pensou em falar, eu disse: se falar, vai apanhar. É assim que tem que ser. Seus filhos vão lembrar justamente não do que você deu, não do que você falou, mas do que você fez. Sobretudo, como você a tratou, como você os tratou. Paternidade é esse privilégio que encaramos como uma responsabilidade, porque na verdade não existe privilégio sem responsabilidade. Paternidade é essa dádiva que aceitamos como uma missão, porque toda missão, ela de fato é uma dádiva. A minha oração é que Deus venha levantar em nossa geração machos alfas, não reprodutores, não homens que abandonam suas mulheres grávidas, pensando que estão ganhando alguma coisa. Um dia eles vão perceber que quem mais perdeu nessa história toda foi justamente eles. Porque não há coisa pior do que passar pela vida sem deixar discípulos. E os nossos discípulos, nossos maiores e melhores discípulos, são os nossos filhos. Homens que até estão com a esposa, mas vivem com a família, vivem distante, muito distante dos filhos. E os filhos, por não ter essa proximidade com os pais, procuram isso com os traficantes, procuram isso nos pedófilos, procuram esse afeto em homens maus, que ensinarão coisas terríveis e ruins para eles. Por isso, meu querido, assuma a sua responsabilidade como um pai, ciente que você vai cometer os seus erros, mas que você vai deixar um legado na história dos seus filhos. Um legado. É essa a nossa vocação, deixar um legado na vida dos nossos filhos, para que eles se lembrem que eles tiveram um pai. Amém? Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa geração órfã de pais me faz lembrar de Filipe. Quando Filipe se aproxima de Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que o Filipe queria ver era o Pai. A carência maior na vida de Filipe era o Pai. A ausência de um pai fez com que Filipe, o evangelista, o discípulo, o apóstolo, dissesse: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E Jesus disse: vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não perceberam, há tanto tempo estou convosco, e vocês não viram que eu estou com o Pai, que o Pai está em mim. Jesus, ao falar aquilo, ele cumpre a última promessa do Antigo Testamento, que se encontra justamente no último versículo, onde diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus veio ao mundo justamente para resgatar a referência de pai que um dia Adão perdeu no Éden. Então você quer ser um bom pai? Olhe para Jesus. Aprenda com Jesus. Eu digo isso porque foi em Cristo Jesus que eu tive todos os meus traumas curados, sarados, cicatrizados. E ainda que as lembranças venham me atormentar, eu vejo em Cristo o que eu não tive. E assim, através do seu exemplo, eu procuro transferir para que um dia eu venha ser na vida de alguém, e eu digo em especial aos meus meninos. Eu procuro ser esse pai, gente. Um dia me ligaram aí: pastor, o senhor pode fazer a formatura de uma turma que está se formando aqui? Aí eu disse: posso, a depender da data. Essa data é X, eu fui olhar na agenda, era dia de terça-feira. Aí eu disse: olha, terça-feira infelizmente eu não posso, eu tenho um compromisso. E disseram: mas pastor, queríamos tanto que fosse o senhor, é um culto ecumênico da turma que está se formando essa semana. Eu disse: olha, mas terça-feira eu não posso. Quarta eu vejo até a possibilidade de trazer um professor para me substituir. Se for segunda eu sou capaz até de deixar o dia do futebol, mas na terça eu não posso. Aí disse: mas pastor, o que é que o senhor faz na terça? Aí eu digo aquilo que eu não escondo para ninguém. Eu pego Gabriel, eu pego Sara, vou lá para o Clube Paulo Afonso, CPA, e toda terça você me encontra lá. Fico lá o dia todo. Mas pastor, o senhor não vai recusar esse convite por causa disso? O senhor pode fazer em outro momento. Aí eu disse: não, esse é o dia deles. Eu prometi isso a eles. E eu quero que os meus filhos cresçam sabendo que o pai deles tem palavra. Então, a terça é deles. E eu vim aprender há pouco tempo que não são eles que precisam dessa terça-feira, sou eu. Não são eles que se divertem com a terça-feira, eu até se diverto, mas eu muito mais do que eles. Eu vim perceber que eles podem até viver sem essa terça-feira, mas eu não. Eu li um livro chamado O Filho Rebelde de Billy Graham. Esse livro foi escrito pelo pastor Frank Graham, filho do maior evangelista do século XX ainda vivo. E um dia ele se revoltou com a igreja, se revoltou com o ministério e foi para o mundo. E no mundo fez coisas terríveis. E quando perguntaram a ele qual era a razão, ele simplesmente foi direto ao assunto e disse: meu pai está dando todo para Jesus, mas está se esquecendo da gente. E eu percebi que o meu maior ministério é a minha família. O maior ministério é a minha casa. Com todo respeito, as demais coisas vêm de reboque. Não se escandalize comigo, porque é isso que eu aprendi, e é isso que aqui está escrito: que o homem que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a casa de Deus.
O homem que não lidera bem o seu lar, a sua família, não pode liderar a casa de Deus. Então eu procuro sempre ser presente essa referência. Lógico, eu não estou querendo aqui gerar de repente um trauma em outras pessoas, porque a Bíblia nos fala de homens como Eli, como Samuel e como Davi, que foram homens importantes, influentes, mas não tiveram os seus filhos tementes na caminhada cristã, na caminhada da fé. Não tiveram. Eu sei de uma coisa, e essa aqui eu digo por mim mesmo. Quando Vanessa, na realidade eu e Vanessa, nós levamos 6 anos de casado para nos engravidarmos. E a nossa oração sempre foi essa: se não for teu, ó Deus, que não seja nosso, porque nós não queremos viver neste mundo com a alegria de ter o filho, mas a decepção de perdê-lo para o mundo. Essa era a nossa oração. E todos os dias, na gestação de Vanessa, eu colocava as mãos e orava por eles. Um dia me perguntaram: pastor, Gabriel vai ser pastor? Eu disse: eu não sei. Sarinha vai ser pastora? Eu não sei. Pastor, Gabriel vai ser levita? Sarinha vai ser levita? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eles vão ser crentes. Isso eu sei. Porque se for para depender do nosso exemplo, se for para depender da nossa influência, conforme está escrito em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho do qual deve andar, e quando for mais tarde, ela não se esquecerá desse caminho. Essa aqui, gente, é uma experiência particular, baseada na vida de um casal que teve os seus filhos na presença de Deus, que foram consagrados antes da concepção. E a nossa oração era: são teus e não nossos, e que seja profeta em nossa geração. Essa é a nossa maior oração. Quer saber? Eu vou fazer o possível para dar o melhor em estudos, em educação para os nossos filhos, evidentemente. E a minha oração não é que ele seja um médico. Tem pai que ora, né? Assim, que ele seja um médico. Um dia um filho diz bem assim: olha, eu não quero ser médico não, eu quero ser jogador. Você está maluco? Você vai ser um médico. Não aceita a realidade do filho. Não vou insistir que seja médico, engenheiro, advogado, seja um concursado. A minha oração é que ele venha ser um profeta nessa geração. Essa oração eu confesso diante dos meus irmãos, que todos os dias diante de Deus eu oro, que sejam profetas nessa geração. Eu não sei qual a profissão que eles vão exercer, mas que sejam profetas nessa geração. Seja lá o que for que eles vierem a empenhar e desempenharem, a minha oração é essa: que seja profeta em nossa geração. Amém, amados? Isso é paternidade, e eu vejo a paternidade como um privilégio, e me sinto muito agraciado da parte de Deus, não por ter filhos, mas por poder dizer: eu sou pai. Eu sou pai, mediante a graça do bom Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.